Doutor Alisson. Então, com vocês, pessoal, está aí com a gente o doutor Alisson. Vai ser meio atípica essa live, exatamente. Mas o que vai acontecer? Se nós tivermos algum problema, aí a gente faz outro dia a live. Mas enquanto puder, fazemos a live. Estamos aí no centro cirúrgico, certo? Pessoal, deixa eu apresentar para vocês o doutor Alisson. Doutor Alisson foi nosso aluno no cursinho. Ele cursou Unifesp, fez residência em ortopedia e ele é especialista em coluna. E o melhor de todos, ele é o meu médico que curou as minhas costas. Certo, Alisson? E aí, querido? Grande Enzo, prazer. Eu vou por política do hospital, eu vou sair um pouquinho da sala do centro cirúrgico, onde a gente estava fazendo uma cirurgia ao vivo aqui, né? Uma cirurgia de coluna. Primeiro, Enzo, eu agradeço o convite, Paolo. Para mim é um prazer inenarrável. Primeiro estar falando com você. Assim, o singular ângulo, para mim, foi uma parte muito importante na minha vida. E eu agradeço demais o convite. Tive a oportunidade, há anos anteriores aí, do encontro de formação profissional, na qual a gente deu algumas palestras. E essa oportunidade agora, né? Esse momento muito atípico na área da saúde, num momento mundial diferente e tal, na qual nós, profissionais da saúde, estamos enfrentando. Como você me apresentou aí, a gente fez a Escola Paulista de Medicina, fiz ortopedia, hoje sou especialista em coluna e não é a minha área tanto a questão da pandemia, mas a gente está envolvido não só indiretamente, mas diretamente também porque a gente acompanha uns casos, a gente está em outros serviços e tal, mas vamos lá, Enzo, segue aí, vamos ver vamos mandar essa live hoje aí. Tá bom. Alisson, me conta uma coisa. Eu tenho tanta... Não dá para... Não sei por onde começar. Então, fala aí. Você sempre quis fazer medicina. Conta pra gente que os nossos alunos querem saber. E aí, como que foi a teu tempo de cursinho? Cara, assim, ó, eu tive na verdade, eu morava na Bahia com os meus pais e eu tinha esse desejo realmente de fazer a medicina, porém lá as condições não eram tão boas em termos de faculdade e tal. E o meu tio que morava aqui em São Paulo, próximo aqui da região do ABC, era em São Paulo, aqui da região na comunidade ali do Heliópolis, e ele falou: filho, sobrinho, vem pra cá, vem estudar pra cá, que aqui tem mais recursos, tem várias faculdades. E aí veio aquele desejo no meu coração, eu vim pra cá, pra São Paulo, vim morar com meu tio, e na verdade eu terminei o terceiro colegial. Quando eu vim pra cá, pra São Paulo, Enzo, eu estava com 16 anos e terminei o terceiro colegial. E aí foi no colégio que eu acabei conhecendo o Singular, através daquelas palestras que vocês iam nas escolas divulgar e tal, e concurso de bolsa. E na verdade, meu pai fala que desde pequenininho eu falava que queria ser médico. Então não é uma coisa que nasceu há pouco tempo ou muito próximo da época do colégio. Muito tempo, desde pequenininho eu falava que queria ser médico, né? E aí a oportunidade de vir para cá, para São Paulo, uma grande capital, embora a concorrência muito grande, e eu tinha muita facilidade na área de exatas. Então, matemática, física, química, biologia sempre foi teoricamente o meu forte. A humanas era o meu calo sempre. Mas assim, poxa vida, eu fiz o primeiro colegial, Enzo, pra você ter ideia, você não sabe dessa história, o primeiro colegial eu fiz na Bahia, eu fiz contabilidade. O segundo colegial eu fiz em Belo Horizonte. Eu fui para casa de uns colegas lá estudar lá, não sei porquê, mas acabei indo para lá. Fiquei o segundo colegial, eu fiz em Minas Gerais, e o terceiro eu vim para São Paulo. Então eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro colegial em estados diferentes. Foi nem escola, foi em estados diferentes. Mas na escola, na parte de exatas, sempre no terceiro bimestre eu já passava, etc. Tal, e eu achava que eu ia muito bem no vestibular, juro para você. Saí do colegial, fiz o Torlone, em São Caetano do Sul, e, para minha surpresa, tomei um cacete grande do vestibular. Como eu tinha, foi divulgado o cursinho pra gente, eu fiz o concurso de bolsa, ganhei uma bolsa, foi quando eu comecei a fazer o cursinho ali no Rude Ramos, inclusive no Rude Ramos. A última turma do Rude Ramos.
que depois acabou fechando, né? Então ali eu tive um prazer muito grande de conhecer a Alice, a Natália, a Denise, que trabalha, que na época era secretária lá, e assim, o Trabalho com você. destino, hoje ela é a minha secretária particular, sabe? E foi quem me ajudou, porque na tão favorável, sabe? Parte da minha vida que me ajudaram muito. E foi nesse começo que eu acabei indo pro cursinho, porque realmente a bagagem que eu tinha era muito fraca, sabe? E aí foi, Enzo. Graças a Deus a gente teve, nesse primeiro ano de cursinho que eu acabei fazendo lá no Ruge Ramos, foi muita novidade por conta dessa minha bagagem muito fraca, mas eu agradeço demais. Você lembra de mim, acho que de lá daquela época? Oh, lembro. Poxa vida, eu era muito eu era esforçado demais, mas era burrinho demais, rapaz. Assim, muita coisa, Enzo, muita coisa eu aprendi no cursinho. Muita coisa eu aprendi com vocês, porque eu não tive no colégio. Meu primeiro colegial, como eu falei para você, foi muito fraco, entendeu? Então, o meu primeiro colegial eu fiz contabilidade. Não vê matemática, não vê física, não vê química, matemática vê, matemática contábil e tal, mas não vê física, não vê biologia e tal. Aí, o segundo, ok, o terceiro, basicamente, teoricamente é uma revisão, tem muita matéria nova que se aprende no terceiro colegial, mas teoricamente tem algumas revisões. Mas, cara, fui aprender mesmo no cursinho, foi batalhando. Eu lembro que na época o Caio era plantonista, o Jesus, tinha uma galera lá, tudo, puxa vida. Na verdade, eu falo que o cursinho foi a minha segunda casa, para não falar que foi a primeira, porque... Né, Aí é demais, né? é demais. Mas assim, poxa, eu vivi o dia inteiro no cursinho. Não sei se você lembra, foi esse sistema de amarelinho hoje que tem, começou com quem? Comigo, eu fui o primeiro Eu lembro. amarelinho. Eu lembro. Para mim foi muito bom porque dois motivos, né? Primeiro, me auxiliou em relação ao custeio do cursinho, porque com essa eu tinha uma bolsa de 50%, mesmo assim na época, eu lembro até hoje, eu pagava R$ 211,75. Era apertado, cara, era apertado, Enzo. Mas assim, passou uns 2 meses, eu rastejando e tal. Aí a Denise comentou com a Nis, comentou com a Natália. Ó, tem um menininho aí, coitadinho, quer fazer medicina, veio da Bahia, poxa vida, ele tá meio sem condições e tal. Cara, eu agradeço muito porque fui conversar com a Nis e com a Natália. A Nis eu considero minha mãezona, né? Minha mãezona de verdade. E assim, no dia seguinte, 2 dias depois, acho que ela foi conversar, claro, com o Paulo, com o Paolo e tal, e surgiu essa oportunidade. Fizeram um teste lá no Ruge Ramos, eu era aluno da manhã, ficava o dia inteiro e trabalhava para o cursinho na parte da noite, auxiliando lá Exato. a entrada, o acesso, pagar a lousa, pegar o mapa. Nossa, eu lembro do Marcelo Correia, ó, Alisson, pega o mapa de geografia lá, eu ia lá, tal. Putz, era muito legal, cara. Ficava o dia inteiro lá, ficava estudando. Estudava naquele jeito que eu achava que era o jeito de estudar, etc. Mas muito fraquinho, eu confesso para você. Graças a Deus, eu tive uma curva de aprendizado muito grande no cursinho, etc. Isso aí fez muita diferença para mim. Embora a minha bagagem é muito fraca, mas assim, hoje, analisando, o Enzo, eu faria tudo de novo, sabe? E eu gostaria de tentar nessa live transmitir realmente como é possível a gente batalhar, correr atrás de um sonho e você realizar. O pessoal fala assim, poxa, de vestibular de medicina é difícil e tal. Eu falei, eu sou uma prova viva de que a gente, se correr atrás, a gente consegue. Ô, Alisson, e você fez esse ano de cursinho no Rude Ramos, era da 4V11, eu me lembro da tua turma. Exato. E depois... Exatamente. Erro de Ramos, verdade. Aí você foi para São Bernardo. Agora, conta... Depois fui para São Caetano. São Caetano, é isso.
E depois, conta pra gente uma trajetória, mas assim, quantos anos de cursinho você fez? Vamos lá. Pô, aí você... Aí você faz o vestibular, acaba, e aí? Vai contando essa história aí. Vamos lá. Gente, se Eu vou, prepare para ouvir. Essa história é deliciosa. eu vou até sentar aqui um pouquinho. Tá rolando a minha cirurgia ali, mas já tava para acabar já. Eu tô com nossa equipe aí, que a gente, graças a Deus, a gente... Eu continuo membro do grupo de coluna da Escola Paulista de Medicina. Tive essa honra de, quando eu terminei, que na verdade, vou chegar lá de fato, mas só para vocês entenderem. 6 anos de medicina, fiz os 3 anos de ortopedia e mais 2 anos de coluna. Então eu sou um especialista hoje em coluna. E eu tive a honra de ser convidado pelo professor Eduardo Poeta, que é um cara, um mestre, um professor mesmo, o título dele é professor, e Dr. Renato, que é o chefe nosso da coluna, que nos convidou para nós continuarmos lá no grupo. Então a gente tem o prazer de estar trabalhando em vários lugares aí, e eu agradeço muito porque isso se deve à formação que eu tive, o caráter, tudo a esse professor Eduardo Poeta. E a gente está com a nossa equipe aqui fazendo uma cirurgia. Bom, Enzo, eu fiz o primeiro ano lá no Ruge Ramos, São Bernardo, primeiro ano de cursinho, que foi, se não me engano, em 90 e... Não, desculpa, 7. 97, se não me falha. 97. Perfeito, 97. E aí, o que acontece? Claro, não passei. Eu lembro até hoje, putz, Enzo... Cara, lembra dos simulados? Os simulados foram baseados na FUVEST. FUVEST, 2 dias de vestibular. Era um domingo, passava um domingo que era Unicamp, no outro domingo era outra prova da FUVEST. Então era 80 questões. Primeiro dia, português, era português com inglês, história e geografia. Não, era Física e química. Português, inglês, física e química. O outro dia, biologia, História, geografia e matemática. Perfeito. Então, os simulados nossos eram baseados nisso. Eu lembro que o meu primeiro simulado que eu fiz, como eu tinha vindo do curso do colégio, e eu ia bem em matemática, embora eu tinha tomado um cacete no vestibular, eu falei, não, esses simulados aqui eu vou bem, vou tranquilo, tal. Eu lembro que somando os dois, era 80 mais 80, 160. Cara, eu fiz uns 32 pontos. Somando os dois, eu falei, caraca, eu falei, não, mas vamos lá. Eu ligava pro meu pai, ó, eu fui mais ou menos no vestibular aí, ó, no simulado e tal. Filho, não, fica tranquilo, manda bala, você vai conseguir. Graças a Deus, sempre tive o apoio dos meus familiares, sempre. E de vocês também, claro, não tenha dúvida disso. Mas assim, eu era muito fraco. E aí, beleza, chegou no final do ano, prestei vestibular, claro, não passei. Vida que seguiu. O cursinho do Ruge fechou. Aí foi a equipe, basicamente a equipe ali que era do Ruge Ramos, acabou indo para São Caetano. Nice como coordenadora, Natália como gerente. E a secretaria, basicamente, a Denise veio para cá. Muito bem. E aí a gente continuou o mesmo sistema. A Nice me chamou e falou, você não passou, não tem problema, fica tranquilo. Vamos para a próxima. E aí, eu falei, mas Nisso, para eu poder fazer o cursinho, eu preciso ter... Não, eu agradeço demais, porque, na verdade, nesse segundo ano, que foi lá em São Caetano, eu continuei trabalhando como... Fazia o cursinho amarelinho. E eu era o amarelinho na parte da noite. E nesse ano nem o material eu paguei. O Paulo falou, não, deixa esse menino aí, é esforçado, vai ficar com a gente aí. E eu agradeço que eu continuei fazendo o cursinho, fiz no ano seguinte. Beleza. Chegou o final do ano, não passei. Beleza. E aí, eu lembro que no terceiro ano de cursinho, eu já estava muito próximo de vocês, professores e tal. Eu lembro que teve uma mudança na coordenação, porque daí quem virou nosso coordenador? Beto. Betão, cara fechada, tudo mais, tal, não sei o quê.
cara é um doce, o cara é... Putz, Beto tá no meu E coração. é mesmo, e é mesmo, e é mesmo. Enzo, às vezes, ele dando aula, eu tinha medo de me aproximar dele, porque às vezes ele é meio bravo, pegava a galera conversando e tal. Quando eu tive o prazer de trabalhar no cursinho com ele, porque como eu era assistente de classe, ele pedia, eu tinha que estar muito ali com ele e tal. E eu lembro, pra você ter ideia, você lembra que depois, eu vou falar, mas mais pra frente, eu comecei a dar palestra pelo cursinho e tal. Quem que me ensinou? O Beto, Hum. porque eu com ele. Então, o Beto ia nas escolas à noite, das palestras, ou durante o dia, né? À tarde e tal, nos colégios. Quem ia com ele? Ia eu. Eu tinha o maior prazer, porque eu ia dar uma saidinha do cursinho, eu pegava e levava os materiais que a gente lá, né? Os ângulos resolve da vida, tal, para distribuir. E o Beto, sobre as profissões, etc, tal, e eu pegando o jeitão do Betão, tal, e eu ia com ele. Então, poxa, o Beto virou, eu comparo assim, a Alice é minha mãe comparando e o Beto é meu pai, sabe? Um parceirão. E o Beto a gente ficou junto, abriu junto lá no cursinho, eu ia mal no simulado, eles me chamavam, falaram, não, fica tranquilo, tal, sempre me deu muitos conselhos. Eu agradeço muito o Beto, aprendi muito, muito, muito com ele. E entendi o jeito dele. Tinha um jeito de quando ele estava nervosão e quando ele estava de bom humor. Então, puxa, o Beto foi um prazer enorme trabalhar com ele. Eu tenho um carinho enorme pelo Beto. Caraca, saudade demais do cursinho nessa época. E aí, Enzo, o tempo foi passando. Depois acabou mudando. Então, eu já estou no terceiro ano do cursinho. Passou o quarto ano. Se não me engano, no quarto ano, acho que mudou novamente a coordenação. O Beto saiu da coordenação, ele foi acho que para o colégio, alguma coisa. Quem é que veio para a coordenação? O Caio. E O trocou Caio. a gerente, não ficou mais sendo a Natália. Veio a Renata. Então ficou a Tá. Renata, gerente, e o Caio. Na verdade, ficou a Natália, a Renata ficou um período ainda com o Beto. Então ficou essa duplinha. Porque a gente sabe que os cursinhos aí tinha sempre essa dupla do coordenador e da gerente, né? Ah, E é um prazer também trabalhar com a Natália, né? Poxa vida, a galera nossa que trabalhou com a gente aí sempre me deram muito apoio, foi muito legal. E aí, Enzo, cara, passou mais um ano e nada. Isso foi o quarto ano de cursinho já. Só que nesse ano, olha a mudança que teve. Se não me engano, uma das secretárias que trabalhavam no cursinho estava gestante, alguma coisa, ia sair, tal, e ia precisar de um secretário. secretário. E isso foi até no fim de ano, tava a Renata lá e tava o Anderson, É, o Gisoldi. não o Gisoldi, o Anderson, o chefe nosso, Ah, é, tá. Loureiro. o Loureiro, o Anderson e tal. E aí a Renata conversando com o Anderson e tal, olha, vamos precisar de um secretário e tal. O Anderson olhou para mim, aí o secretário aí. Me contrataram, foi quando eu comecei a trabalhar no cursinho. Então, até então, eu era um assistente de classe e um aluno. Um aluno que, graças a Deus, muito bem relacionado com todos vocês e tal. E surgiu a oportunidade de eu ser secretário. Então, eu virei secretário. Então, eu não virei simplesmente um assistente de classe, um amarelinho. Eu virei um CLT. Eu fui contratado. Então, eles me permitiam fazer o cursinho de manhã e na parte da tarde para a noite eu virei secretário. Então, eu fui contratado pelo cursinho. E, graças a Deus, mudou um pouco meu cativeiro, mudou a minha, sabe? Porque até então, meu pai que me bancava. Então, eu comecei a trabalhar. E isso me abriu outras portas, porque o Beto já não estava mais indo, por exemplo, fazer algumas palestras. Quem que ia? O Alisson Você. consegue ir. Vai, Alisson. Então, eu não ia só em São Caetano. Eu lembro que o Marcel, lá de São Bernardo, Santo André, me ligava, falava, Alisson, você precisa visitar alguns colégios. Então, eu acabei virando como um responsável pelas visitas dos colégios. E para mim, isso aí, eu fui crescendo tudo mais. E uma coisa que foi interessante, Enzo, que como eu falei para você que eu tinha facilidade na área de exatas, o pessoal do próprio, os colegas do cursinho,
os assistentes, os plantonistas, tiravam algumas dúvidas que de exercício vinham conversar comigo. E eu fazia. Olha só. Mandava bala tal. Eu lembro até hoje uma época que o pessoal vinha, eu trabalhava já no cursinho, ficava no balcão, teoricamente eu tinha que fazer as funções ali da secretaria e tal, e vinha algum aluno, e vinha algum plantonista tirar a dúvida comigo lá. Eu lembro que as outras secretárias ficavam meio bravas. Ah, se você fica tirando dúvidas, você tem que fazer as coisas da secretaria e tudo mais tal. Mas, meu, graças a Deus a gente foi levando. Colegas que estudaram comigo, que eu ajudei ali, tirar algumas dúvidas, passaram em medicina, passaram em outro curso, e eu ficando para trás, Enzo. Prestava e passava. Eu lembro que a gente... o Beto me chamou várias vezes. Olha, Alisson, vai ter um vestibular no final do ano, aí vai ter outros vestibulares. Eu sei que você só pode prestar pública, mas vai ter um vestibular de medicina particular. A gente vai pagar a inscrição para você poder fazer. Eu ia bem nesses vestibulares. Cheguei a passar em particular, mas não tinha condições. Passei até uma vez eu prestei a fundação, mas eu prestei, se não me engano, foi engenharia ambiental. Passei em primeiro lugar, essas coisas. Tá? Muito boa, mas chegava no final do ano, eu entrava num estresse. Chegou uma época que eu tava com queda de cabelo por causa que eu prestava, né, FUVEST, Opa! sempre a nota de corte. Eu fiquei muito próximo das notas de corte. Mas assim, uma coisa eu te falo, nunca, por mais que ele ficava, eu sempre não desanimei assim internamente. Externamente, ok, eu chorava. O Beto já me pegou chorando, o Caio me chamou na sala uma vez, na época ele já era coordenador. Ah, Alisson, cara, bola pra frente. O Caio, Zampol, puxa, outro parceirão. E a vida foi tocando. Em resumo... Pessoal, deixa eu só interromper uma coisinha assim. Pessoal, vocês estão se identificando com ele em algum momento? Vocês se identificaram? Essa história do Alisson é a história de muita gente. Vocês estão se identificando aí, pelo menos em algum trecho? Tá? Mas, por favor, desculpa. Não, eu acho que assim, o vestibular de medicina é um vestibular muito ingrato, mas não tem jeito. A gente tem que passar, enfrentar, não tem jeito. E temos que tocar, não tem jeito. Uns vão ter, não vou dizer facilidade, mas talvez o prazer em passar 2 anos de cursinho, outros vão passar mais para frente. Mas uma coisa que eu deixo aqui de mensagem para vocês é assim, se esse é um sonho, corra atrás, sabe? Eu acho que não há nada impossível. Olha só, a única certeza que nós temos, Enzo, é a morte. Mas nós, na medicina, estamos batalhando para poder tentar evitar ela. Então, assim, eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. Temos que correr atrás dos nossos objetivos e não podemos... Só um pouquinho. É que eu estou numa área restrita aqui. Mas tudo bem. Então é o seguinte, eu acho assim, Enzo, muita gente, eu vi desistir, que estudou com a gente, muita gente, não foram poucos não, que desistiram. Uma pessoa que eu conheço, que estudou com a gente, também trabalhou, tal, foi para outra área, hoje já está realizada. Eu acho que o que nós não podemos é um ditado que eu sempre, uma frase, jamais se dê por vencido, que é tem até um sapinho na boca de um marreco, sei lá que é, e o sapo dentro da boca do marreco no pescoço. Segurando. Jamais se dê por vencido. Então, assim, a gente tem que correr, batalhar até a gente achar que as nossas forças se foram. E eu nunca achei que as minhas forças tinham se esmurecido, entendeu? E aí o tempo passou. Em resumo, Enzo, foram, se não me engano, foram 7 ou 8 anos de cursinho que eu acabei fazendo.
prestando na verdade. Porque chegou um tempo depois que o cursinho, eu sempre assisti às aulas, eu acabei deixando às vezes as exatas, como as exatas eram os cursos que as matérias que eu mais tinha facilidade, eu estudava mais por conta. Uma coisa que aconteceu comigo no cursinho, uma época, o pessoal ligava, eu já era secretário, o pessoal ligava para o cursinho. Tem professor particular, às vezes a gente falava com os plantonistas, que muitos plantonistas, quem que eram? Eram os ex-alunos, né, que estavam na faculdade, no primeiro ano, segundo ano, né? E muitas vezes davam aula particular e tal. Então, chegou uma época que o pessoal ligava para mim, ligava no cursinho, pedindo professor particular, e eu falava, tem. Tem professor de matemática, eu preciso de professor de matemática, tem. Quem é? Sou eu. E eu comecei a dar aula. Lembra? Então, acho que, se não me engano, foi no terceiro ou quarto ano, eu comecei a dar aula particular de matemática, de física, química e de biologia. Então, eu tive muitos alunos ali em São Caetano, depois comecei a ir para André, São Bernardo, e muitos alunos do próprio singular, do colégio. Assim começou a minha história, sabe? Muita gente me conhece como professor porque eu dei aula particular. E tive o prazer também e o privilégio, quando eu entrei na faculdade, de ser chamado por vocês para começar a dar aula. Dei aula um período, dei aula de química, na verdade no cursinho eu dava aula de química. E para mim isso foi muito gratificante, porque todo o conhecimento que a gente teve, eu adquiri aí no cursinho. E então foram mais ou menos esse período. Quando eu passei no vestibular, eu lembro que a época era férias, né? Começo de ano, o vestibular saiu o resultado em janeiro, fevereiro, e eu lembro que foi o Cleiton que me ligou. Eu estava no cursinho, eu trabalhava de secretário, e o Cleiton me ligou, falou: Alisson, ô Cleiton, tudo bem e tal? Alisson Ferreira? Falei, sim, sou eu, Cleiton. Alisson Ferreira Batista? Falei, sou eu, Cleiton. Parabéns, você passou na Unifesp e tal. Cara, mas foi E aí? Tava eu de secretário, a Cibele, isso era final de tarde. A Cibele, que não trabalha mais hoje, e tinha a Soraya, que trabalhou depois de um tempo como gerente, lá no próprio São Caetano. E aí foi aquela alegria, foi aquele choro, tal, eu não sabia o que fazer, E eu estava toda hora no computador, esperando ver se saía o resultado, tal, mas não estava atualizando, alguma coisa do tipo. Então, quem esperasse, por mais que eu, sabe, tivesse ali com aquela esperança, porque assim, foram anos de batalha, foram anos de luta. Eu já tinha ouvido vários. Você tem ideia, quando eu trabalhava no cursinho, né? E eu fiz muita matrícula de alunos, que depois eu fiz a matrícula de um aluno, e os pais vieram depois 2, 3 anos fazer a matrícula por irmão desse, que já estava na faculdade, e me encontrava e falava: você ainda está aqui? Poxa vida, tal. Eu falei: estou aqui ainda, batalhando, medicina, tá. Poxa, tenta outro curso, tenta outra faculdade, tenta outra coisa, tal. Não, vou fazer medicina ainda, tal. Então, assim, quando a gente passou, para mim, e hoje, pelo tempo todo que foi, eu acho que eu já entrei mais experiente na faculdade. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, era um dos mais velhos na faculdade, na minha turma, e eles me chamavam de presidente, que eu era o representante da sala. Então, ô Enzo, se você falasse: poxa, cara, você passou poucas e boas, realmente, eu batalhei, não foi fácil, faria tudo de novo, sabe? Faria tudo de novo. E, assim, uma coisa ao longo do tempo é que você vai ficando mais maduro em algumas coisas, né? Então, como estudar, como você lidar com as situações, isso me ajuda muito, me ajudou muito hoje. Por quê? Porque hoje eu sou um especialista em coluna, que não é uma especialidade fácil, são cirurgias delicadas, cirurgias complicadas, você tem que lidar com o paciente, você tem que lidar com o que deu certo, você tem que lidar com o que deu errado, porque, querendo ou não, nós estamos sujeitos.
né? As Uhum. complicações É verdade. tal, saber lidar com, puxa vida, esse problema seu não tem jeito, temos que. Mas, assim, saber lidar com essas adversidades, sabe? E isso a vida me ensinou muito, eu aprendi muito no cursinho, sou muito grato por esse tempo todo que eu acabei ficando no cursinho. Muito. Durante o cursinho, eu me casei com essa esposa que eu convivo hoje, que é uma parceirona, tem um filho que inclusive é chamado Enzo, né? Que não foi por ser do curso. Uhul! Eu sei. Ô Xará, ô Alisson, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, no seu tempo assim de cursinho, aí a gente chega no. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão tudo me ouvindo? Tá. Então, assim, você chega assim no final do ano, a gente faz um ano de cursinho e eu me coloco muito no lugar de. Eu me coloco muito no lugar de todos os alunos. Eu me coloco porque eu quero ter essa empatia com o aluno. Então, às vezes, eu me coloco no lugar de um aluno de medicina, de um vestibulando de medicina, aí vai, não consegue. Faz outro ano, não consegue. Faz outro ano, não consegue. Alisson, eu te pergunto, da onde você tirou força para continuar? Enzo, essa é uma pergunta que assim, ó, vou ver se eu consigo te responder, porque eu sou uma pessoa evangélica, eu acredito em Deus, eu acredito, sabe, tenho muita fé e eu acho que não é de um lugar só. Eu acho que a principal força, eu acho que é a família, sabe? O apoio familiar. Hum. E não só dos meus pais, não sei, né? Às vezes a gente não tem a oportunidade de ter nossos pais vivos. Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de ter meus pais vivos. O meu pai, minha mãe sempre foram umas pessoas que eu lembro até hoje que passava um dia do vestibular, meu pai me ligava. Porque quando eu estava bem, fui bem no vestibular, eu ligava para ele. Então, quando ele sabia que eu tinha ido mal, alguma coisa, ele já me ligava. Ou mandava uma mensagem: filho, nós te amamos, viu? Independente do resultado tal. Então, isso me criava força. Outras coisas, que eu vou ser muito sincero para você, muita gente falava assim: poxa vida, você talvez não vai ter condições, o vestibular é muito difícil. Eu nunca eu tive sim alguns problemas relacionados ao racismo, sabe? Mas e isso eram outras coisas que me potencializavam, o Enzo. Do Hum. tipo, faz outro curso, esse curso não é para você. Eu entendia que era com um tom um pouquinho pejorativo e era isso que sabe, me dava mais força, mais gana em querer. Não, calma, eu não vou provar só para mim que eu tenho capacidade, sabe? Eu vou provar para Deus e o mundo que eu sou capaz, sim, sabe? E isso é que me dava força, isso é que me dava mais gana. Eu falava assim, às vezes eu conversava quando a gente ia naquelas encontros quando a gente ia para Professor. as visitas nas faculdades, tal, que eu ia até como alguém do cursinho, né? Acompanhando os alunos tal. E eu falava que eu também ia prestar tal. Quantas vezes a gente chegou aí na USP, aqueles quadros lá dos formandos tal, não tinha um negro, sabe? Então, isso aí, vou ser muito sincero para você. Cara, nós somos capazes como qualquer outro, não é a questão da cor, Claro. sabe? Mas isso me fazia criar uma força interna do tipo assim, caramba, eu quero fazer história, eu quero ser médico, eu vou ser médico, eu tenho um objetivo que não é um objetivo social, status, eu quero ajudar o próximo. E então isso, sabe, era força da parte dos familiares, muitos amigos também. Às vezes essas opiniões, não é para você, tudo mais tal. Isso também me dava muita força, sabe, Enzo? E querendo ou não, o apoio que eu tive aí de vários professores, você, sabe, o Caio Zampol, o Beto, a Alice, quando eu encontrava com o Paulo a gente encontrava muito pouco, né? Mas a Natália,
vocês aí da direção, sabe? Eu sempre tive o apoio de vocês. Isso aí sempre me fez cada vez mais. Tanto é que, assim, eu prestava vestibular? Prestava. Chegava a hora que eu falava, cara, eu vou prestar de novo, caraca, tal. E aí prestava, Enzo, e não passava. Eu falava, caramba, vou ter que voltar pro cursinho. Realmente desanimava. Eu falava, meu, 2 dias eu ficava muito chateado, eu ficava arrependido. Eu tinha vergonha de ir pro cursinho, eu tinha vergonha de ver lá vocês, os professores, que eu tinha certeza que tinham fé na gente de um bom resultado. Mas chegou um momento que eu não consegui. Vou passar no meio. Ah, tá bom. Lá no... Só um pouquinho, Enzo. Beleza. Tá certo, tá certo, tá certo. Eu vou interromper um minutinho, eu vou ali para uma outra sala, já volto. 2 minutinhos. Tá bom, valeu. Então a gente encerra e começa de novo ou... Começamos de novo. Já volto. Então eu vou encerrar e começar de novo, tá? Beleza, gente? Então vamos começar de novo aqui. Eu vou encerrar porque ele vai mudar de sala. Aê, doutor! Essa live é uma novidade, tudo bem? Doutor Alisson. Então, com vocês, pessoal, está aí com a gente o doutor Alisson. Vai ser meio atípica essa live, exatamente. Mas o que vai acontecer? Se nós tivermos algum problema, aí a gente faz outro dia a live. Mas enquanto puder, fazemos a live. Estamos aí no centro cirúrgico, certo? Pessoal, deixa eu apresentar para vocês o doutor Alisson. Doutor Alisson foi nosso aluno no cursinho. Ele cursou Unifesp, fez residência em ortopedia e ele é especialista em coluna. E o melhor de todos, ele é o meu médico que curou as minhas costas. Certo, Alisson? E aí, querido? Grande Enzo, prazer. Eu vou com política do hospital, eu vou sair um pouquinho da sala do centro cirúrgico, onde a gente estava fazendo uma cirurgia ao vivo aqui, né? Uma cirurgia de coluna. Primeiro, Enzo, eu agradeço o convite, Paolo. Para mim é um prazer inenarrável. Primeiro estar falando com você. Assim, o singular ângulo, para mim, foi uma parte muito importante na minha vida. E eu agradeço demais o convite. Tive a oportunidade, há anos anteriores aí, do encontro de formação profissional, na qual a gente deu algumas palestras. E essa oportunidade agora, né? Esse momento muito atípico na área da saúde, num momento mundial diferente e tal, na qual nós, profissionais da saúde, estamos enfrentando. Como você me apresentou aí, a gente fez a Escola Paulista de Medicina, fiz ortopedia, hoje sou especialista em coluna e não é a minha área tanto a questão da pandemia, mas a gente está envolvido não só indiretamente, mas diretamente também porque a gente acompanha alguns casos, a gente está em outros serviços e tal, mas vamos lá, Enzo, segue aí, vamos mandar essa live hoje aí. Tá bom. Alisson, me conta uma coisa. Eu tenho tanta... Não dá para... Não sei por onde começar. Então, fala aí. Você sempre quis fazer medicina. Conta pra gente que os nossos alunos querem saber. E aí, como que foi a teu tempo de cursinho? Cara, assim, ó, eu tive na verdade, eu morava na Bahia com os meus pais e eu tinha esse desejo realmente de fazer a medicina, porém lá as condições não eram tão boas em termos de faculdade e tal. E o meu tio que morava aqui em São Paulo, próximo aqui da região do ABC, era em São Paulo, aqui da região na comunidade ali do Heliópolis, e ele falou, filho, sobrinho, vem pra cá, vem estudar pra cá, que aqui tem mais recursos, tem várias faculdades. E aí veio aquele desejo no meu coração, eu vim pra cá, pra São Paulo, vim morar com meu tio, e na verdade eu terminei o 3º colegial. Quando eu vim pra cá, pra São Paulo, Enzo, eu tava com 16 anos e terminei o 3º colegial. E aí, foi
No colégio que eu acabei conhecendo o singular, através daquelas palestras que vocês iam nas escolas divulgar tal, e concurso de bolsa. E na verdade, meu pai fala que desde pequenininho eu falava que queria ser médico. Então, não é uma coisa que nasceu há pouco tempo ou muito próximo da época do colégio. Muito tempo, desde pequenininho eu falava que queria ser médico, né? E aí a oportunidade de vir para cá, para São Paulo, uma grande capital, embora a concorrência muito grande, e eu tinha muita facilidade na área de exatas. Então, matemática, física, química, biologia sempre foi teoricamente o meu forte. A humanas era o meu calo sempre. Mas assim, poxa vida, eu fiz o primeiro colegial, Enzo, pra você ter ideia, você não sabe dessa história. O primeiro colegial eu fiz na Bahia, eu fiz contabilidade. O segundo colegial eu fiz em Belo Horizonte. Eu fui para casa de uns colegas lá estudar lá. Não sei porquê, mas acabei indo para lá. Fiquei o segundo colegial, eu fiz em Minas Gerais. E o terceiro eu vim para São Paulo. Então eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro colegial em estados diferentes. Foi nem escola, foi estados diferentes. Mas na escola, na parte de exatas, sempre no terceiro bimestre eu já passava, etc. Tal. E eu achava que eu ia muito bem no vestibular. Juro para você. Saí do colegial, fiz o Torlone em São Caetano do Sul e, para minha surpresa, tomei um cacete grande do vestibular. Como eu tinha, foi divulgado o cursinho pra gente, eu fiz o concurso de bolsa, ganhei uma bolsa, foi quando eu comecei a fazer o cursinho ali no Rude Ramos. Inclusive, No Rude Ramos. a última turma do Rude Ramos, que depois acabou fechando, né? Então ali eu tive um prazer muito grande de conhecer a Alice, a Natália, a Denise, que trabalha, que na época era secretária lá, e assim, o destino, hoje ela é a minha secretária particular, sabe? E foi quem me ajudou, porque assim, tão favorável, sabe? Parte da minha vida que me ajudaram muito. E foi nesse começo que eu acabei indo para o cursinho, porque realmente a bagagem que eu tinha era muito fraca, sabe? E aí foi, Enzo. Graças a Deus a gente teve, nesse primeiro ano de cursinho que eu acabei fazendo lá no Ruge Ramos, foi muita novidade por conta dessa minha bagagem muito fraca, mas eu agradeço demais. Você lembra de mim, acho que de lá daquela época? Oh, lembro. Poxa vida, eu era esforçado demais, mas era burrinho demais, rapaz. Assim, muita coisa eu aprendi no cursinho. Muita coisa eu aprendi com vocês, porque eu não tive no colégio. O meu primeiro colegial, como eu falei para você, foi muito fraco, entendeu? Então, o meu primeiro colegial eu fiz contabilidade. Não vê matemática, não vê física, não vê química. Matemática vê, matemática contábil e tal, mas não vê física, não vê biologia e tal. Aí, o segundo, ok. O terceiro, basicamente, teoricamente, é uma revisão. Tem muita matéria nova que se aprende no terceiro colegial, mas, teoricamente, tem algumas revisões. Mas, cara, fui aprender mesmo no cursinho. Foi batalhando. Eu lembro que, na época, o Caio era plantonista, tinha uma galera lá, tudo, puxa vida. Na verdade, eu falo que o cursinho foi a minha segunda casa. Para não falar que foi a primeira, porque... Né, aí é demais, né? É demais. Mas, assim, poxa, eu vivi o dia inteiro no cursinho. Não sei se você lembra, foi esse sistema de amarelinho hoje que tem, começou com quem? Comigo, eu fui o primeiro amarelinho. Eu lembro. Para mim foi muito bom porque dois motivos, né? Primeiro, me auxiliou em relação ao custeio do cursinho, porque com essa eu tinha uma bolsa de 50%, mesmo assim na época, eu lembro até hoje, eu pagava R$211,75. Era apertado. Cara, era apertado, Enzo. Mas assim, passou uns 2 meses, eu rastejando e tal. Aí a Denise comentou com a Nis, comentou com a Natália. Tem um menininho aí, coitadinho, quer fazer medicina, veio da Bahia, poxa vida, ele tá assim, meio sem condições tal. Cara, eu agradeço muito porque fui conversar com a Nis e com a Natália.
a Nice eu considero minha mãezona, né? Minha mãezona de verdade. E assim, no dia seguinte, 2 dias depois, acho que ela foi conversar, claro, com o Paulo, com o Paolo e tal, e surgiu essa oportunidade. Fizeram um teste lá no Roger Ramos, eu era aluno da manhã, ficava o dia É, inteiro e trabalhava para o cursinho na parte da noite, auxiliando lá exato. a entrada, o acesso, Uhum. pagar a lousa, pegar o mapa. Nossa, eu lembro o Marcelo Correia, o Alisson, pega o mapa de geografia lá, eu ia lá, tal. Putz, era muito legal, cara. Ficava o dia inteiro lá, ficava estudando. Estudava daquele jeito que eu achava que era o jeito de estudar, etc. Mas muito fraquinho, porque eu confesso para você, graças a Deus, eu tive uma curva de aprendizado muito grande no cursinho, Hum. etc. Isso aí fez muita diferença para mim. Embora a minha bagagem é muito fraca, mas assim, hoje, analisando, o Enzo, eu faria tudo de novo, sabe? Hum. E eu gostaria de tentar nessa live transmitir realmente como é possível a gente batalhar, correr atrás de um sonho e você realizar. O pessoal fala assim, poxa, de vestibular de medicina é difícil e tal. Eu falei, meu, eu sou uma prova viva de que a gente, se correr atrás, a gente consegue. Ô, Alisson, e você fez esse ano de cursinho no Rudy Ramos, era da 4V11, eu me lembro da tua turma, e Exato, depois, quatro exatamente, erros de Ramos, verdade. aí você foi para São Bernardo. Agora, Não, conta depois fui para São Caetano. São Caetano, é isso. E depois, conta pra gente uma trajetória, mas assim, quantos anos de cursinho você fez? Vamos lá. Pô, aí você. Aí você faz o vestibular, acaba, e aí, vai contando essa história aí. Vamos lá. Eu vou. Gente, se Eu vou, prepare eu, para ouvir, essa história é deliciosa. eu vou até sentar aqui um pouquinho. Tá rolando a minha cirurgia ali, mas já estava para acabar já. Eu tô com nossa equipe aí, que a gente, graças a Deus, a gente. é, eu sou. Eu continuo membro do grupo de coluna da Escola Paulista de Medicina. Tive essa honra de, quando eu terminei, que na verdade, vou chegar lá de fato, mas só para vocês entenderem. 6 anos de medicina, fiz os 3 anos de ortopedia e mais 2 anos de coluna. Então eu sou um especialista hoje em coluna. E eu tive a honra de ser convidado pelo professor Eduardo Poeta, que é um cara, um mestre, um professor mesmo, o título dele é professor, e Dr. Renato, que é o chefe nosso da coluna, que nos convidou para nós continuarmos lá no grupo. Então a gente tem o prazer de estar trabalhando em vários lugares aí, e eu agradeço muito porque isso se deve à formação que eu tive, o caráter, tudo a esse professor Eduardo Poeta. E a gente está com a nossa equipe aqui fazendo uma cirurgia. Bom, Enzo, eu fiz o primeiro ano lá no Ruge Ramos, São Bernardo, primeiro ano de cursinho, que foi, se não me engano, em 90 e... Não, desculpa, 7. 90, 97, se não me falha. 97. perfeito, 97. E aí, o que acontece? Claro, não passei. Eu lembro até hoje, putz, Enzo... Cara, lembra dos simulados? Os simulados, Lembro. ó, baseado na FUVEST. FUVEST, 2 dias de vestibular. Era um domingo, passava um domingo que era Unicamp, no outro domingo era outra prova da FUVEST. Então era 80 e 80 questões. Primeiro dia, português, era português com inglês, história e geografia. Não, Uhum. não, era não, Física e química. português, inglês, física e química. O outro dia, biologia, História, geografia e matemática. perfeito. Então, os simulados nossos eram baseados nisso. Eu lembro que o meu primeiro simulado que eu fiz, como eu tinha vindo do curso, do colégio, e eu ia bem em matemática, embora eu tinha tomado um cacete no vestibular, eu falei, não, esses simulados aqui eu vou bem, vou tranquilo, tal. Eu lembro que somando os dois, era 80 mais 80, 160. Cara, eu fiz uns 32 pontos. Somando os dois, eu falei, caraca, eu falei, não, mas vamos lá. Eu ligava pro meu pai, olha, eu fui mais ou menos no vestibular aí, ó, no simulado e tal. Filho, não, fica tranquilo, manda bala, você vai conseguir. Graças a Deus, sempre tive o apoio dos meus familiares, sempre. E de vocês também, claro, não tenha dúvida disso. Mas assim, eu era muito fraco.
E aí, beleza. Chegou no final do ano, prestei vestibular, claro, não passei. Vida que seguiu. O cursinho do Ruge fechou. Aí foi a equipe, basicamente a equipe ali que era do Ruge Ramos, acabou indo para São Caetano. Nice como coordenadora, Natália como gerente. E a secretaria, basicamente, a Denise veio para cá. Muito bem. E aí a gente continuou o mesmo sistema. A Nice me chamou e falou: ah, você não passou, não tem problema, fica tranquilo. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. E aí, eu falei, mas Nisso, para eu poder fazer o cursinho, eu preciso ter... Não, eu agradeço demais, porque, na verdade, nesse segundo ano, que foi lá em São Caetano, eu continuei trabalhando como... Fazia o cursinho de manhã, Amarelinho. e eu era o amarelinho na parte da noite, e nesse ano nem o material eu paguei. O Paulo falou, não, deixa esse menino aí, é esforçado, vai ficar com a gente aí. E eu agradeço que eu continuei fazendo o cursinho, fiz no ano seguinte. Beleza. Chegou o final do ano, não passei. Beleza. E aí, eu lembro que no terceiro ano de cursinho, eu já estava muito próximo de vocês, professores e tal. Eu lembro que teve uma mudança na coordenação, porque daí quem virou nosso coordenador? Beto. Betão, cara fechada, tudo mais, tal, não sei o quê. Cara, é um doce. O cara é... Puto, Beto tá no meu E coração. é mesmo, e é mesmo, e é mesmo. Enzo, às vezes, ele dando aula, eu tinha medo de me aproximar dele, porque às vezes ele é meio bravo, pegava a galera conversando e tal. Quando eu tive o prazer de trabalhar no cursinho com ele, porque como eu era assistente de classe, ele pedia, eu tinha que estar muito ali com ele e tal. E eu lembro, pra você ter ideia, você lembra que depois, eu vou falar, mas mais pra frente, eu comecei a dar palestra pelo cursinho e tal. Quem que me ensinou? O Beto, porque eu fui com ele. Então, o Beto ia nas escolas à noite, das palestras, ou durante o dia, né? À tarde e tal, nos colégios. Quem ia com ele? Ia eu. Eu tinha o maior prazer, porque eu ia dar uma saidinha do cursinho, eu pegava e levava os materiais que a gente lá, né? Os ângulos resolve da vida, tal, para distribuir. E o Beto, sobre as profissões, etc, tal, e eu pegando o jeitão do Betão, tal, e eu ia com ele. Então, poxa, o Beto virou, eu comparo assim, a Nice é minha mãe comparando e o Beto é meu pai, sabe? Um parceirão. E o Beto a gente ficou junto, abriu junto lá no cursinho, eu ia mal no simulado, eles me chamavam, falavam, não, fica tranquilo, tal, sempre me deu muitos conselhos. Eu agradeço muito o Beto, aprendi muito, muito, muito com ele. E entendi o jeito dele. Tinha um jeito de quando ele estava nervosão e quando ele estava de bom humor. Então, puxa, o Beto foi um prazer enorme trabalhar com ele. Eu tenho um carinho enorme pelo Beto. Caraca, saudade demais do cursinho nessa época. E aí, Enzo, o tempo foi passando. Depois acabou mudando. Então, eu já estou no terceiro ano do cursinho. Passou o quarto ano. Se não me engano, no quarto ano, acho que mudou novamente a coordenação. O Beto saiu da coordenação, ele foi, acho que, para o colégio, alguma coisa. Quem é que veio para a coordenação? O Caio. E trocou a gerente, não ficou mais sendo a Natália. Veio a Renata. Então ficou a Renata, gerente, e o Caio. Na verdade, ficou a Natália, a Renata ficou um período ainda com o Beto. Então ficou essa duplinha. Porque a gente sabe que os cursinhos aí tinha sempre essa dupla, do coordenador e da gerente, né? E foi um prazer também trabalhar com a Natália, né? Poxa vida, a galera nossa que trabalhou com a gente aí sempre me deram muito apoio, foi muito legal. E aí, Enzo, cara, passou mais um ano e nada. Isso foi o quarto ano de cursinho já. Só que nesse ano, olha a mudança que teve. Se não me engano, uma das secretárias que trabalhava no cursinho estava gestante, alguma coisa, ia sair, tal, ia precisar de um secretário. Secretário. E isso foi até no fim de ano, tava a Renata lá e tava o Anderson. O Gisoldi. Não o Gisoldi. O Anderson, chefe nosso. Tá. O Loureiro. O Loureiro.
o Anderson e tal. E aí a Renata conversando com o Anderson e tal, olha, vamos precisar de um secretário e tal. O Anderson olhou para mim, aí o secretário aí. Me contrataram, foi quando eu comecei a trabalhar no cursinho. Então, até então, eu era um assistente de classe e um aluno. Um aluno que, graças a Deus, muito bem relacionado com todos vocês e tal. E surgiu a oportunidade de eu ser secretário. Então, eu virei secretário. Então, eu não virei simplesmente um assistente de classe, um amarelinho. Eu virei como é que fala? Um CLT. Eu fui contratado. Então, eu fazia, eles me permitiam fazer o cursinho de manhã e na parte da tarde para a noite eu virei secretário. Então, eu fui contratado pelo cursinho. E graças a Deus, mudou um pouco meu cativeiro, mudou a minha, sabe? Porque até então meu pai que me bancava. Então eu comecei a trabalhar. E isso me abriu outras portas, porque o Beto já não estava mais indo, por exemplo, fazer algumas palestras. Quem que ia? Ah, o Alisson consegue ir. Vai, Alisson. Então eu não ia só em São Caetano. Eu lembro que o Marcelo, lá de São Bernardo, Santo André, me ligava, falava, Alisson, você precisa visitar alguns colégios. Então eu acabei virando como um responsável pelas visitas dos colégios. E para mim isso aí, eu fui crescendo, tudo mais. E uma coisa que foi interessante, Enzo, que como eu falei para você que eu tinha facilidade na área de exatas, o pessoal do próprio, os colegas do cursinho, os assistentes, os plantonistas, tiravam algumas dúvidas que de exercício vinham conversar comigo. E eu fazia. Olha só. Mandava bala tal. Eu lembro até hoje uma época que o pessoal vinha, eu trabalhava já no cursinho, ficava no balcão, teoricamente eu tinha que fazer as funções ali da secretaria e tal, e vinha algum aluno, e vinha algum plantonista tirar dúvida comigo lá. Eu lembro que as outras secretárias ficavam meio bravas. Ah, você fica tirando dúvidas, você tem que fazer as coisas da secretaria e tudo mais tal. Mas, graças a Deus a gente foi levando. Colegas que estudaram comigo, que eu ajudei ali, tirar algumas dúvidas, passaram em medicina, passaram em outro curso, e eu ficando para trás, Enzo. Prestava e passava. Eu lembro que a gente... o Beto me chamou várias vezes, Alisson, vai ter um vestibular no final do ano, aí vai ter outro vestibular. Eu sei que você só pode prestar pública, mas vai ter um vestibular de medicina particular. A gente vai pagar a inscrição para você poder fazer. Eu ia bem nesses vestibulares, cheguei a passar em particular, mas não tinha condições. Passei, até uma vez eu prestei a fundação, mas eu prestei, se não me engano, foi engenharia ambiental. Passei em primeiro lugar, essas coisas. Tá? Muito boa, mas chegava no final do ano, eu entrava num estresse. Chegou uma época que eu tava com queda de cabelo por causa que eu prestava, né, FUVEST, Opa! sempre a nota de corte. Eu fiquei muito próximo das notas de corte. Mas assim, uma coisa eu te falo, nunca, por mais que eu ficava, eu sempre não desanimei assim internamente. Externamente, ok, eu chorava, o Beto já me pegou chorando, o Caio me chamou na sala uma vez, na época ele já era coordenador. Alisson, cara, bola pra frente. O Caio, Zampol, puxa, outro parceirão. E a vida foi tocando. Em resumo... Pessoal, deixa eu só interromper uma coisinha assim. Pessoal, vocês estão se identificando com ele em algum momento? Vocês se identificaram? Essa história do Alisson é a história de muita gente. Vocês estão se identificando aí, pelo menos em algum trecho? Tá? Mas, por favor, desculpa. Não, eu acho que assim, o vestibular de medicina é um vestibular muito ingrato, mas não tem jeito. A gente tem que passar, enfrentar, não tem jeito. E temos que tocar, não tem jeito. Uns vão ter, não vou dizer facilidade, mas talvez o prazer em passar 1, 2 anos de cursinho, outros vão passar mais para frente,
Mas uma coisa que eu deixo aqui de mensagem para vocês é assim, se esse é um sonho, corra atrás, sabe? Eu acho que não há nada impossível. Olha só, a única certeza que nós temos, Enzo, é a morte. Mas nós, na medicina, estamos batalhando para poder tentar evitar ela. Então, assim, eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos, temos que correr atrás dos nossos objetivos e não podemos... Só um pouquinho. É que eu estou numa área restrita aqui. Estou numa área restrita. Mas tudo bem. Então é o seguinte, eu acho assim, Enzo, muita gente, eu vi desistir, que estudou com a gente, muita gente, não foram poucos não, que desistiram. Uma pessoa que eu conheço, que estudou com a gente, também trabalhou, tal, foi para outra área, hoje está realizada. Eu acho que o que nós não podemos é um ditado que eu sempre, marreco, sei lá que é, e o sapo dentro da boca do marreco no pescoço. Segurando. Ainda mais se der por vencido. Então, assim, a gente tem que correr, batalhar até a gente achar que as nossas forças se foram. E eu nunca achei que as minhas forças tinham se esmurecido, entendeu? E aí o tempo passou. Em resumo, Enzo, foram, se não me engano, foram 7 ou 8 anos de cursinho que eu acabei fazendo. Prestando, na verdade. Porque chegou um tempo depois que o cursinho, eu sempre assisti às aulas, eu acabei deixando às vezes as exatas, como as exatas eram os cursos as matérias que eu mais tinha facilidade, eu estudava mais por conta. Uma coisa que aconteceu comigo no cursinho, uma época, o pessoal ligava, eu já era secretário, o pessoal ligava para o cursinho. Tem professor particular, às vezes a gente falava com os plantonistas, que muitos plantonistas, quem que eram? Eram os ex-alunos, né, que estavam na faculdade, no primeiro ano, segundo ano, né? E muitas vezes davam aula particular e tal. Então, chegou uma época que o pessoal ligava para mim, ligava no cursinho, pedindo professor particular, e eu falava, tem. Tem professor de matemática, eu preciso de professor de matemática, tem. Quem é? Sou eu. E eu comecei a dar aula. Lembra? Então, acho que, se não me engano, foi no 3º ou 4º ano, eu comecei a dar aula particular de matemática, de física, química e de biologia. Então, eu tive muitos alunos ali em São Caetano, depois comecei a ir para André, São Bernardo, e muitos alunos do próprio Singular, do colégio. Assim começou a minha história, sabe? Muita gente me conhece como professor porque eu dei aula particular. E tive o prazer também e o privilégio, quando eu entrei na faculdade, de ser chamado por vocês para começar a dar aula. Dei aula um período, dei aula de química, na verdade no cursinho eu dava aula de química. E para mim isso foi muito gratificante, porque todo o conhecimento que a gente teve, eu adquiri aí no cursinho. E então foram mais ou menos esse período. Quando eu passei no vestibular, eu lembro que a época era férias, né? Começo de ano, o vestibular saiu o resultado em janeiro, fevereiro, e eu lembro que foi o Cleiton que me ligou. Eu estava no cursinho, eu trabalhava de secretário, e o Cleiton me ligou, falou: Alisson, ô Cleiton, tudo bem e tal? Alisson Ferreira? Falei, sim, sou eu, Cleiton. Alisson Ferreira Batista? Falei, sou eu, Cleiton. Parabéns, você passou na Unifesp e tal. Cara, mas foi uma... E aí? Tava eu de secretário, a Cibele, isso era final de tarde. A Cibele, que trabalha mais hoje, e tinha a Soraya, que trabalhou depois de um tempo como gerente, lá no próprio São Caetano. E aí foi aquela alegria, foi aquele choro, tal, eu não sabia o que fazer, E eu estava toda hora no computador, esperando ver se saía o resultado, tal, mas não estava atualizando, alguma coisa do tipo. Então, quem esperasse, por mais que eu, tivesse ali com aquela esperança, porque assim, foram anos de batalha, foram anos de luta. Eu já tinha ouvido vários... Você tem ideia, quando eu trabalhava no cursinho, né? E eu fiz muita matrícula de alunos
que depois eu fiz a matrícula de um aluno, e os pais vieram depois 2, 3 anos fazer a matrícula por irmão desse, que já estava na faculdade, e me encontrava e falava, ah, você ainda está aqui? Poxa vida, tal. Eu falei, estou aqui ainda batalhando, medicina, tá, poxa, tenta outro curso, tenta outra faculdade, tenta outra coisa, tal. Não, vou fazer medicina ainda, tal. Então, assim, quando a gente passou, para mim, e hoje, pelo tempo todo que foi, eu acho que eu já entrei mais experiente na faculdade. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, era um dos mais velhos na faculdade, na minha turma, e eles me chamavam de presidente, que eu era o representante da sala. Então, ô Enzo, se você falasse, poxa, cara, você passou poucas e boas, realmente, eu batalhei, não foi fácil, faria tudo de novo, sabe? Faria tudo de novo. E, assim, uma coisa ao longo do tempo é que você vai ficando mais maduro em algumas coisas, né? Então, como estudar, como você lidar com as situações, isso me ajuda muito, me ajudou muito hoje. Por quê? Porque hoje eu sou um especialista em coluna, que não é uma especialidade fácil, são cirurgias delicadas, cirurgias complicadas, você tem que lidar com o paciente, você tem que lidar com o que deu certo, você tem que lidar com o que deu errado, porque, querendo ou não, nós estamos sujeitos, né, às complicações. É verdade. Saber lidar com, puxa vida, esse problema seu não tem jeito, temos que... Mas, assim, saber lidar com essas adversidades, sabe? E isso a vida me ensinou muito, eu aprendi muito no cursinho, sou muito grato por esse tempo todo que eu acabei ficando no cursinho. Muito. Durante o cursinho, eu me casei com essa esposa que eu convivo hoje, que é uma parceirona, tem um filho que inclusive é chamado Enzo, né? Que não foi possível. Eu sei. Ô Xará, ô Alisson, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, no seu tempo assim de cursinho, aí a gente chega no... Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Tá. Então, assim, você chega assim no final do ano, a gente faz um ano de cursinho, e eu me coloco muito no lugar de... Eu me coloco muito no lugar de todos os alunos. Eu me coloco porque eu quero ter essa empatia com o aluno. Então, às vezes eu me coloco no lugar de um aluno de medicina, de um vestibulando de medicina, aí vai, não consegue. Faz outro ano, não consegue. Faz outro ano, não consegue. Alisson, eu te pergunto, da onde você tirou força para continuar? Enzo, essa é uma pergunta que, assim, ó, vou ver se eu consigo te responder, porque eu sou uma pessoa evangélica, eu acredito em Deus, eu acredito, sabe, tenho muita fé, e eu acho que não é de um lugar só. Eu acho que a principal força, eu acho que é a família, sabe? O apoio familiar. E não só dos meus pais, não sei, né? Às vezes a gente não tem a oportunidade de ter nossos pais vivos. Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de ter meus pais vivos. O meu pai, minha mãe sempre foram umas pessoas que eu lembro até hoje que passava um dia do vestibular, meu pai me ligava. Porque quando eu estava bem, fui bem no vestibular, eu ligava para ele. Então, quando ele sabia que eu tinha ido mal, alguma coisa, ele já me ligava. Ou mandava uma mensagem: filho, nós te amamos, viu? Independente do resultado, tal. Então, isso me criava força. Outras coisas, que eu vou ser muito sincero para você. Muita gente falava assim: poxa vida, você talvez não vai ter condições, o vestibular é muito difícil. Eu tive, sim, alguns problemas relacionados ao racismo, sabe? Mas, e isso eram outras coisas que me potencializavam, Enzo. Do tipo, faz outro curso, esse curso não é para você. Eu entendia que era com um tom um pouquinho pejorativo, e era isso que me dava
força, mais gana em querer falar, não, calma, eu não vou provar só para mim que eu tenho capacidade, sabe? Eu vou provar para Deus e o mundo que eu sou capaz, sim, sabe? E isso é que me dava força, isso é que me dava mais gana. Eu falava assim, às vezes eu conversava quando a gente ia naquelas encontros quando a gente ia lá, Professor. as visitas nas faculdades e tal, que eu ia até como alguém do cursinho, né? Acompanhando os alunos e tal. E eu falava que eu também ia prestar tal. Quantas vezes a gente chegou aí na USP, aqueles quadros lá dos formandos tal, não tinha um negro, sabe? Então, isso aí, vou ser muito sincero para você. Cara, nós somos capazes como qualquer outro. Não é a questão da cor, Claro. sabe? Mas isso me fazia criar uma força interna do tipo assim, caramba, eu quero fazer história, eu quero ser médico, eu vou ser médico, eu tenho um objetivo que não é um objetivo social, status, eu quero ajudar o próximo. E então isso, sabe, era força da parte dos familiares, muitos amigos também. Às vezes essas opiniões, não é para você, tudo mais tal. Isso também me dava muita força, sabe, Enzo? E querendo ou não, o apoio que eu tive aí de vários professores, você, sabe, o Caio Zampol, o Beto, a Alice, quando eu encontrava com o Paulo a gente encontrava muito pouco, né? Mas a Natália, vocês aí da direção, sabe? Eu sempre tive o apoio de vocês. Isso aí sempre me fez cada vez mais. Eu tanto é que, assim, eu prestava vestibular? Prestava. Chegava a hora que eu falava, cara, eu vou prestar de novo, caraca, tal. E aí prestava, Enzo, e não passava. Eu falava, caramba, vou ter que voltar pro cursinho. Realmente desanimava. Eu falava, meu, 2 dias eu ficava muito chateado, eu ficava arrependido. Eu tinha vergonha de ir pro cursinho, eu tinha vergonha de ver lá vocês, os professores, que eu tinha certeza que tinham fé na gente de um bom resultado. Mas chegou um momento que eu não consegui. Como passar no meio? Ah, tá bom. Lá no computador. Só um pouquinho, Enzo. Beleza. Tá certo, tá certo, tá certo. Eu vou interromper um minutinho, eu vou ali para uma outra sala, já volto. 2 minutinhos. Tá bom, valeu. Então a gente encerra e começa de novo ou... Começando de novo, já volto. Então eu vou encerrar e começar de novo, tá? Beleza, gente? Então vamos começar de novo aqui. Eu vou encerrar porque ele vai mudar de sala. Tem até um sapinho na boca de um marreco, sei lá que é, e o sapo dentro da boca do marreco no pescoço. Segurando. Ainda mais se der por vencido. Então, assim, a gente tem que correr, batalhar até a gente achar que as nossas forças se foram. E eu nunca achei que as minhas forças tinham se esmurecido, entendeu? E aí o tempo passou. Em resumo, Enzo, foram, se não me engano, foram 7 ou 8 anos de cursinho que eu acabei fazendo. Prestando, na verdade. Porque chegou um tempo depois que o cursinho, eu sempre assisti às aulas, eu acabei deixando, às vezes, as exatas, como as exatas eram os cursos as matérias que eu mais tinha facilidade, eu estudava mais por conta. Uma coisa que aconteceu comigo no cursinho, uma época, o pessoal ligava, eu já era secretário, o pessoal ligava para o cursinho. Tem professor particular, às vezes a gente falava com os plantonistas, que muitos plantonistas, quem que eram? Eram os ex-alunos, né, que estavam na faculdade, no primeiro ano, segundo ano, né? E muitas vezes dava aula particular e tal. Então, chegou uma época que o pessoal ligava para mim, ligava no cursinho, pedindo professor particular, e eu falava, tem. Tem professor de matemática, eu preciso de professor de matemática, tem. Quem é? Sou eu. E eu comecei a dar aula. Lembra? Então, acho que, se não me engano, foi no 3º ou 4º ano, eu comecei a dar aula particular de matemática, de física, química e de biologia. Então, eu tive muitos alunos ali em São Caetano, depois comecei a ir para André, São Bernardo, e muitos alunos do próprio singular, do colégio. Assim começou a minha história, sabe? Muita gente me conhece como professor porque eu dei aula particular. E tive
prazer também e o privilégio, quando eu entrei na faculdade, de ser chamado por vocês para começar a dar aula. Dei aula um período, dei aula de química, na verdade no cursinho eu dava aula de química. E para mim isso foi muito gratificante, porque todo o conhecimento que a gente teve, eu adquiri aí no cursinho. E então foram mais ou menos esse período. Quando eu passei no vestibular, eu lembro que a época era férias, né? Começo de ano, o vestibular saiu o resultado em janeiro, fevereiro, e eu lembro que foi o Cleiton que me ligou. Eu estava no cursinho, eu trabalhava de secretário, e o Cleiton me ligou, falou: Alisson, ô Cleiton, tudo bem e tal? Alisson Ferreira? Eu falei: sim, sou eu, Cleiton. Alisson Ferreira Batista? Eu falei: sou eu, Cleiton. Parabéns, você passou na Unifesp e tal. Cara, mas foi E aí? Tava eu de secretário, a Cibele, isso era final de tarde. A Cibele, que trabalha mais hoje, e tinha a Soraya, que trabalhou depois de um tempo como gerente, lá no próprio São Caetano. E aí foi aquela alegria, foi aquele choro, tal. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer. E eu tava toda hora no computador esperando ver se saía o resultado, tal, mas não tava atualizando, alguma coisa do tipo. Então, quem esperasse, por mais que eu, sabe, tivesse ali com aquela esperança, porque assim, foram anos de batalha, foram anos de luta. Eu já tinha ouvido vários. Você tem ideia, quando eu trabalhava no cursinho, né? E eu fiz muita matrícula de alunos, que depois eu fiz a matrícula de um aluno, e os pais vieram depois 2, 3 anos fazer a matrícula por irmão desse, que já estava na faculdade, e me encontrava e falava: ah, você ainda está aqui? Poxa vida, tal. Eu falei: estou aqui ainda batalhando, medicina, tal. Poxa, tenta outro curso, tenta outra faculdade, tenta outra coisa, tal. Não, vou fazer medicina ainda, tal. Então, assim, quando a gente passou, para mim, e hoje, pelo tempo todo que foi, eu acho que eu já entrei mais experiente na faculdade. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, era um dos mais velhos na faculdade, na minha turma, e eles me chamavam de presidente, que eu era o representante da sala. Então, ô Enzo, se você falasse: poxa, cara, você passou poucas e boas, realmente, eu batalhei, não foi fácil, faria tudo de novo, sabe? Faria tudo de novo. E, assim, uma coisa ao longo do tempo é que você vai ficando mais maduro em algumas coisas, né? Então, como estudar, como você lidar com as situações, isso me ajuda muito, me ajudou muito hoje. Por quê? Porque hoje eu sou um especialista em coluna, que não é uma especialidade fácil, são cirurgias delicadas, cirurgias complicadas, você tem que lidar com o paciente, você tem que lidar com o que deu certo, você tem que lidar com o que deu errado, porque, querendo ou não, nós estamos sujeitos, né, às complicações. É verdade. Saber lidar com, poxa vida, para esse problema seu não tem jeito, temos que... Mas, assim, saber lidar com essas adversidades, sabe? E isso a vida me ensinou muito, eu aprendi muito no cursinho, sou muito grato por esse tempo todo que eu acabei ficando no cursinho. Muito. Durante o cursinho, eu me casei com essa esposa que eu convivo hoje, que é uma parceirona, tem um filho que inclusive é chamado Enzo, né? Que não foi... Eu sei. Ô Xará, ô Alisson, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, no seu tempo assim de cursinho, aí a gente chega no... Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Tá. Então, assim, você chega assim no final do ano, a gente faz um ano de cursinho, e eu me coloco muito no lugar de... Eu me coloco muito no lugar de todos os alunos. Eu me coloco porque eu quero ter essa empatia com o aluno. Então, às vezes eu me coloco no lugar de um aluno de medicina, de um vestibulando de medicina, aí vai, não consegue.
Faz outro ano, não consegue. Faz outro ano, não consegue. Alisson, eu te pergunto, da onde você tirou força para continuar? Enzo, essa é uma pergunta que assim, ó, vou ver se eu consigo te responder, porque eu sou uma pessoa evangélica, eu acredito em Deus, eu acredito, sabe, tenho muita fé e eu acho que não é de um lugar só. Eu acho que a principal força, eu acho que é a família, sabe? O apoio familiar. E não só dos meus pais, não sei, né? Às vezes a gente não tem a oportunidade de ter nossos pais vivos. Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de ter meus pais vivos. O meu pai, minha mãe sempre foram umas pessoas que eu lembro até hoje que passava um dia do vestibular, meu pai me ligava. Porque quando eu estava bem, fui bem no vestibular, eu ligava para ele. Então, quando ele sabia que eu tinha ido mal, alguma coisa, ele já me ligava. Ou mandava uma mensagem: filho, nós te amamos, viu? Independente do resultado e tal. Então, isso me criava força. Outras coisas, que eu vou ser muito sincero para você. Muita gente falava assim: poxa vida, você talvez não vai ter condições, o vestibular é muito difícil. Eu tive sim alguns problemas relacionados ao racismo, sabe? Mas e isso eram outras coisas que me potencializavam, o Enzo. Do tipo, faz outro curso, esse curso não é para você. Eu entendia que era com um tom um pouquinho pejorativo e era isso que me dava mais força, mais gana em querer. Não, calma, eu não vou provar só para mim que eu tenho capacidade, sabe? Eu vou provar para Deus e o mundo que eu sou capaz, sim, sabe? E isso é que me dava força, isso é que me dava mais gana. Eu falava assim, às vezes eu conversava quando a gente ia naquelas encontros quando a gente ia para as visitas nas faculdades e tal, que eu ia até como alguém do cursinho, né, acompanhando os alunos, tal, e eu falava que eu também ia prestar, tal. Quantas vezes a gente chegou aí na USP, aqueles quadros lá dos formandos, tal, não tinha um negro, sabe? Então, isso aí, vou ser muito sincero para você, cara, nós somos capazes como qualquer outro, não é a questão da cor, sabe? Mas isso me fazia criar uma força interna do tipo assim, caramba, eu quero fazer história, eu quero ser médico, eu vou ser médico, eu tenho um objetivo que não é um objetivo social, status, eu quero ajudar o próximo. E então isso, sabe, era força da parte dos familiares, muitos amigos também. Às vezes essas opiniões, não é para você, tudo mais, tal. Isso também me dava muita força, sabe, Enzo? E querendo ou não, o apoio que eu tive aí de vários professores, você, sabe, o Caio Zampol, o Beto, a Alice, quando eu encontrava com o Paulo a gente encontrava muito pouco, né? Mas a Natália, vocês aí da direção, sabe? Eu sempre tive o apoio de vocês. Isso aí sempre me fez cada vez mais. Tanto é que, assim, eu prestava vestibular? Prestava. Chegava a hora que eu falava, cara, eu vou prestar de novo, caraca, tal. E aí prestava, Enzo, e não passava. Eu falava, caramba, vou ter que voltar pro cursinho. Realmente desanimava. Eu falava, 2 dias eu ficava muito chateado, eu ficava arrependido. Eu tinha vergonha de ir pro cursinho, eu tinha vergonha de ver lá vocês, os professores, que eu tinha certeza que tinham fé na gente de um resultado. Mas chegou um momento que eu não consegui. Como tá falando aqui? Tá bom. Lá no só um pouquinho, Enzo. Beleza. Tá certo. Eu vou interromper um minutinho, eu vou ali para uma outra sala, já volto. 2 minutinhos. Tá bom, valeu. Então a gente encerra e começa de novo ou... Começamos de novo, já volto. Então eu vou encerrar e começar de novo, tá? Beleza, gente? Então vamos começar de novo aqui. Eu vou encerrar porque ele vai mudar de sala.